Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Queridos, estou de volta ao YouTube, voltando na verdade, e desta feita com muita tristeza no meu coração, fazendo um vídeo nota de protesto, digamos assim, contra uma fala de um amigo, um grande professor, um grande mestre, a quem eu tenho em grande estima, e ele sabe disso. Sou fãzaço dele de carteirinha, professor Matheus Rangel. Há uma música circulando no mercado artístico musical brasileiro que faz supostas denúncias de alguns abusos da igreja. Eu pontuei a letra da música e na minha pontuação, alguns tópicos eu apresentei aqui, porque o nosso querido Matheus Rangel falou que essa música, ou sua autora, é uma voz profética. Quanto a ela ser uma voz profética em outras canções, eu não julgo. Estou aqui para tratar da música e não da menina. A música, na verdade, ela não é uma voz profética. A música, na verdade, ela é uma camuflagem esquerdista, agnóstica, ateísta e desigrejista contra a Igreja de Deus, tentando levar alguns que, sem discernimento espiritual, acredito que não seja o caso do nosso querido pastor, professor Matheus Rangel, mas alguns sem discernimento espiritual estão a todo vapor aplaudindo enquanto batem na igreja. Quer bater? Quer. Batem meia dúzia de corruptos que existem na igreja. Essa meia dúzia não representa o reino, como é colocado na música. Então vamos lá. A música começa: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Isso é uma inverdade. Isso é verdade. Por que uma inverdade, professor Ferreira? Eu vou falar de minha igreja, da igreja a qual congrego, a qual pertenço, e acredito que muitas outras também agem assim. Veja bem, talvez meia dúzia faça campanhas para si mesmos e eventos para si mesmo, meia dúzia. No entanto, nós, por exemplo, distribuímos cestas básicas mensalmente, não são poucas, mensalmente, para famílias carentes da comunidade, que tem crianças carentes passando fome. Nós fazemos isso. E não fazemos com recursos políticos, são com recursos da igreja. Nós temos eventos anuais nos quais distribuímos, além de cestas básicas. Quando eu falo cestas básicas, estou falando de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 cestas básicas, não. Estou falando de muitas cestas básicas. Eventos anuais em que distribuímos não só cestas básicas, mas brindes para a população carente. E detalhe, fazemos questão de não cadastrarmos irmãos da igreja, mas pessoas carentes da comunidade. E quando eu falo de premiações além das cestas básicas, eu não estou falando de premiações de 10 reais, de 20 reais, não. E tudo isso com recursos da igreja, com recursos dos irmãos. Então, é uma inverdade. Quando ela fala que o reino virou negócio, ela generaliza, e essa generalização é inverdadeira. É inverdadeira. Portanto, não estocamos o maná para nós mesmos, tá bom? E não oramos apenas pelos nossos e por nós mesmos. O reino virou negócio. O reino não virou negócio. O reino virou negócio é uma expressão da música. O reino não virou negócio, embora poucos o façam, como eu já expliquei anteriormente. Há quem diga que aqui está um cão guloso. Eu não sei se o meu querido professor Matheus Rangel já pastoreou ou pastoreia. Eu pastoreei por mais de 20 anos, quase 3 décadas. E durante todo esse tempo, talvez uns 3 a 4 anos, eu tenha feito uso de minhas prebendas.
ou seja, aquelas ajudas que são doadas para os pastores. É tanto que eu sou pobre de marré, porque até minhas prebendas eu fazia questão de sanar as situações precárias da igreja e de alguns irmãos, ou de pelo menos tentar fazê-lo. Então o reino não virou negócio. Você tem meia dúzia aí na mídia que virou negócio. Então quer denunciar? Quer denunciar meia dúzia. Não fale contra a igreja de Jesus. Isso não é uma voz profética. Isso é uma voz maligna, esquerdista, travestida de voz profética de evangelho. E a Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Tá? Então não tem nada de voz profética aí. Ok? E o reino não virou negócio. Dízimo importa mais que os corações. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Expressões estas, quando se fala na bolha do sistema, essa é a bolha do sistema do evangelho, conforme a canção. Por quê? Porque na canção não há nenhuma ressalva para os verdadeiros cristãos. Não há nenhuma ressalva para os verdadeiros cristãos. Não há. Então é uma expressão completamente desigrejista. Pastores, apologistas, cristãos, onde está o discernimento de vocês para defender a igreja de Deus quando supostas canções com supostos tons de denúncias proféticas, na verdade são esquerdismos camuflantes e camuflados, tentando desfazer, desconstruir o evangelho de Jesus Cristo. Um alerta. Tá? Então se inflamam na bolha dos sistemas. E a letra continua. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. O João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. Mais uma inverdade da canção. Na verdade, o desaparecimento de crianças e outros crimes e abusos de crianças, inclusive na ilha de Marajó, foram denunciados por Damares Alves, uma senadora cristã, e a mídia e o governo esquerdista que fazia campanha à época bateu e tentou até caçar o mandato da senadora cristã. E eu aqui não estou falando em nome de Damares, estou falando em meu nome com informações que tenho, é claro. Damares foi apoiada pela igreja, mas a mídia e o governo, ora no poder, que à época fazia campanha, quase execraram a Damares Alves. Então, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. Mentira! Uma mentira. Ademais, o desaparecimento de crianças e tráficos de crianças, por mais que a igreja denuncie como a Damares o fez, representando a igreja, e muitos pastores a apoiaram, esse desaparecimento de crianças é um problema estatal. Não culpe a igreja por crimes de Estado. A Amazônia queima. Problemas de políticas ambientais que querem vender a Amazônia para a China e não problema da igreja. Tá? Cuidar da Amazônia, cuidar da natureza é um dever de cada cidadão. E de cada cidadão independente de religião. Não um problema da igreja. Os animais se vão, crianças morrem, a mortandade de crianças, mais uma vez, é um problema do Estado, de políticas infantis do Estado, problema do Estado. Moral da história.
a menina diz, a canção diz, melhor falando, os animais se vão, mas o problema é estatal. Superaquecidos pelo eco dos irmãos, um evangelho de fariseus. Os animais morrem porque a Amazônia é queimada e isto é problema da igreja, por isso a igreja é um evangelho de fariseus. Veja bem, observe, inflamado, superaquecido pelo ego dos irmãos. Isso é uma inverdade, isso é um absurdo. Essa canção não é uma canção de denúncia contra erros da igreja, não. E não é voz profética em lugar nenhum. Quem assim o faz está tendo falta de discernimento espiritual ou outras pretensões. Eu não sei se medo de bater contra o sistema anticristão, não sei. Esse cara aqui não tem medo. Esse cara aqui não tem medo. Sou defensor da igreja, sou defensor do evangelho. E vivo o evangelho. Posso fazê-lo. Posso defendê-lo. Portanto, não vivemos o evangelho de fariseus. A música não é uma voz profética de Deus, mas uma camuflagem esquerdista, usando mais uma vez a suposta arte, como no caso da arte do nudismo no Santander. Lembram? Para isentar e propagar o Estado esquerdista e culpar a Igreja de Deus. Repito, meia dúzia de hipócritas não representam o todo do reino. Não representam o todo do reino. Tá? Não representa. Mas não representa mesmo. Então nós não temos aí voz profética. Ademais, quando as vozes proféticas denunciavam o pecado de Israel, o pecado do povo, a voz profética o fazia, a voz profética decretava a punição viria, mas a voz profética também decretava a conversão do povo. Decretava o perdão ao povo. Voz profética, ela não vem apenas com supostas denúncias. Não. Voz profética, ela exorta, edifica e consola, até porque exortar e consolar dá no mesmo, dentro do contexto. Resumindo, nada de voz profética. Apologistas brasileiros, acordem, por favor. Acordem, por favor. Não vamos deixar que meia dúzia de fanfarrões, que de fato e de verdade esnobam financeiramente dos irmãos, não vamos deixar que estes representem a igreja verdadeira de Cristo. A igreja de Cristo é triunfante, é verdadeira. E as portas do inferno, não importa de onde venham, elas não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deus sempre terá os seus remanescentes que defenderão e protestarão contra aqueles que querem destruir a igreja. Pastor José Ferreira, professor José Ferreira, de volta em defesa da igreja, em defesa do evangelho.